Cada dia passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, que me supre tudo em seu amor. Viva alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, ó meu Senhor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Forças te darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar das tuas mãos, ó Deus, um a um os dias que me entregas nesta minha vida rumo ao céu. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Pastor Marcos, bom dia, comunidade. Estamos novamente aqui, eu e o Rafael, no nosso programa Sintonia com a Alma. Um tempo para a gente refletir, conversar, ouvir boas músicas. Sim. Como é que você está, Rafael? Caminhando aí para o final do ano, né? Daqui um mês, 2 meses, já estamos concluindo essa etapa, não é verdade? Puxa, nem fala, porque parece que o ano 2022 voou. Sim, E é verdade. praticamente temos um mês e meio para encerrar, 2 meses para encerrar o ano, né? Mas verdade. eles vão passar voando. Agora é rapidinho. Inclusive, esse hino que você tocou como prelúdio, ele Sim. nos fala dessa realidade do dia a dia, Sim. que os dias vão se passando e às vezes nós não percebemos até o cuidado de Deus que se revela em cada dia, em cada momento, em cada circunstância. Eu gosto muito desse hino. Eu acho que às vezes a gente liga no automático, né? No modo automático. E vai seguindo e vai fazendo as coisas, e de repente a gente esquece, né? Que os nossos dias estão contados, eles estão passando e Deus está sobre a nossa vida, né? Então eu vejo realmente assim o cuidado de Deus nesses dias, né? Seja em sofrimento, seja em alegria, seja, enfim, nos momentos que nós estamos vivendo, seja em família, em comunidade, cidade ou país, mas Deus está ali sempre com a sua mão. E essa é uma percepção que pela fé, porque às vezes a gente tem a sensação de que estamos sozinhos, de que parece que Deus não está presente. E isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo e tem a ver com o olhar que eu quero ter também para
a situação. Às vezes a situação me parece tão grande, né? E às vezes eu torno o problema maior do que ele é, que eu só enxergo ele e não enxergo essa realidade do cuidado de Deus que se dá no dia a dia, nas circunstâncias até mais inesperadas. É que a gente está acostumado a ter, entre aspas, o controle, né? Mas na realidade a gente não tem o controle sobre a nossa vida, sobre o que acontece, né? Mas Deus tem esse controle. Exatamente. Mas a gente é que se acha onipotente, eu não sei, ou com uma super força capaz de gerenciar tudo isso, mas a gente vê que não, né? Essa é a presunção humana que, de alguma forma, nós precisamos trabalhar isso e deixar também que a palavra nos dê um outro olhar, outra perspectiva de vida, de que somos dependentes de Deus, Sim. de que cada dia é uma graça, uma dádiva dele, que a vida não me pertence, não te pertence, não nos pertence, e que a cada momento Deus nos concede, nos dá a graça de poder viver. Amém. Nós queremos ouvir outro hino, Rafael. Vamos Claro. ouvir, também nos preparar para uma breve reflexão que eu quero fazer com vocês. Mas antes disso, nós vamos ouvir a próxima música. Fonte da celeste vida, vem, descobre o teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, vem a todos conceder, vem a todos conceder. Na leitura desta Bíblia, dá-nos alegria, Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, exultemos, entoando teu louvor, entoando o teu louvor. Vem abrir teu santo livro, resplandece, ó luz dos céus, afugenta todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz. E teremos alegria, vida e luz. Alegria e vida e luz. Fonte da celeste vida. Esta é uma música também que nos prepara para uma reflexão que hoje eu quero trazer para nós, Rafael, a partir de uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você e responda na medida que você também entende. Certo. Qual é a diferença entre fé e crenças? Você saberia dizer a diferença? Porque é muito tênue
esse entendimento de fé e crença. Às vezes a gente chama algumas coisas de crenças de fé e algumas questões de fé a gente chama de crença. Sim. Eu acho que a crença está ligado talvez mais a um costume, a uma forma que eu aprendi a fazer, que eu aprendi com, por exemplo, meu pai, meu avô, sempre fizeram dessa forma e eu aprendi a fazer dessa forma também. Eu acho que a crença pode estar relacionada a isso, ou pode estar relacionada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bate na madeira lá que dá sorte, três que vezes vai resolver ali. todos os problemas, estou Que na isento. realidade a gente sabe que não resolve nada, mas tem um efeito ali psicológico, talvez, de aliviar a tensão, ou né, pensar E em alguns outra coisa. acreditam realmente que Sim. isso faz um efeito, né, de proteção e Exatamente. assim Exatamente. como outras crenças que está, por exemplo, na categoria de superstições. Superstições, Né? São exatamente. Aí acho que a gente chegou nisso aí, né? Nesse ponto, né? Muita superstição. E a nossa região aqui, os alemães, né, tem muita superstição. Tem. Tá? Especialmente os pomeranos que vieram, né? Temos aqui na cidade, eles eram um povo com muita crença, com muita superstição. E a gente, querendo ou não, a gente convive com isso, né? Porque veio vindo por essas gerações. Muitas vezes nem sabe que veio de lá, mas está ali, né? Então, você está falando agora de uma questão cultural. Existem crenças culturais. Você mencionou, né, duas culturas, pomeranos, alemães, assim como a cultura brasileira tem as suas crenças, a africana tem as suas crenças, os índios têm as suas crenças. Cada cultura tem as suas crenças. Não é algo exclusivo desta ou daquela cultura. E isso é importante até a gente fazer uma análise, estudar, porque faz parte de uma construção de povo, uma construção de cultura. Sim, é cultural. Né? E que tem elementos que dão identidade àquela cultura por eles terem esses comportamentos, atitudes, muitas vezes até inconscientes, porque eles herdaram de pais para filhos, não se questiona, simplesmente se repete certos comportamentos, porque se aprendeu e sempre foi assim. Não é verdade? Sim, e em muitos casos, né, o que me vem aqui à mente agora, há muitos anos atrás nós não tínhamos uma medicina tão evoluída, então muitas crendices também estavam ligadas a isso, né? Esse vingou, não vingou, sabe? Fiz isso, não fiz aquilo, sabe? Nós não tínhamos um acesso à medicina, então é por isso que você falou, é uma linha muito tênue que separa a crença, a crendice da fé, né? Talvez em algum momento elas estejam até andando quase que juntas para determinadas pessoas, né? Mas a fé ela é um outro passo, né? A fé, como a Bíblia mesmo diz, é a certeza daquelas coisas que a gente não pode ver. A fé vem pelo ouvir, também diz a palavra, ela vem pelo ouvir. E ela está mais relacionada ao relacionamento mesmo, né? Nosso com Deus, com o próximo. Acredito que seja nessa linha. A fé, ela lida com algo que também é misterioso, porque você falou essa palavra de Hebreus 11, é certeza de coisas que a gente não vê, mas a gente crê e a gente confia. Sim. É por isso que as coisas podem se misturar entre crenças e fé, só que muitas vezes as crenças, elas são normatizadas a partir de certos comportamentos que a gente entende que dá certo e a gente acredita porque dá certo ou associa aquilo que dá certo. Enquanto que a fé, ela não pode ser mensurada, não tem um femômetro, né? Você não mede a fé de uma pessoa, você não mede a fé da sua relação com Deus, porque ela é algo viva, ela tem a ver com relacionamento, tem a ver com confiança, tem a ver com entrega e andar pela fé, como nós também somos desafiados pelas Escrituras, é um andar na confiança em Deus, né? É muito menos do que naquilo que eu posso construir e crer, mas muito mais naquilo que Deus pode realizar
e assim eu me entrego e confio nas mãos dele. Então, a fé, na verdade, é uma dimensão, como Paulo também diz, é um dom, é uma graça de Deus, né? Efésios 2:8 nos diz isso, a fé é graça, dádiva de Deus. Mas por que eu estou trazendo esse assunto e por que nós estamos, né, compartilhando um pouco essa nossa forma de enxergar crença e fé? Porque todos nós temos crenças, Rafael, todos nós temos crenças. É verdade. E aqui eu quero também, né, até ter uma dimensão maior, não só na questão religiosa, e que pode ter os seus desdobramentos, até em superstições, mas nós temos, por exemplo, crenças sociológicas. A gente crê que certas culturas, certos jeitos de se viver em sociedade é bom, não é bom, é certo, é errado, até pela questão da experiência. Nós temos crenças até emocionais, psicológicas. Por exemplo, né, alguém que lá na infância passou por um bullying, foi zombado, passou por uma situação de humilhação. Aí daqui a pouco ele começa a acreditar que ele é assim mesmo, que ele é aquela pessoa que eles estão dizendo que a pessoa é. Você não faz nada certo, né? Você é uma pessoa que vai dar errado na vida. E ela começa a acreditar nisso. E é uma crença limitante. Sim. E que impede até da pessoa se desenvolver e a pessoa às vezes descobrir, né, outras dimensões da vida, porque ela está acreditando, até porque pessoas ou alguém disse para ela: olha, você é assim, você é assado, você vive dessa forma, você não está agindo certo, e vai desenvolvendo isso. É verdade. Então, todos nós temos crenças. E olhando para Jesus e os seus discípulos, eles viviam dentro de uma cultura, e aí entra o elemento cultural, de crenças culturais, né? Como mencionei, você colocou exemplos aqui, e a gente falou que isso está em todas as culturas. Também na judaica existiam algumas crenças, e essas crenças estavam muito envolvidas também a partir da religião. Qual era a principal crença, por exemplo, de um judeu? Que ele era o cara escolhido por Deus, e quem não fosse judeu não era a pessoa, vamos dizer assim, completa, não era pessoa de primeira classe. O judeu chegava ao ponto de agradecer a Deus por ser judeu e não ser gentil. E gentil é todo aquele que não fazia parte do povo hebreu, do povo judeu. Então, os judeus tinham essa crença, essa era a principal: eu sou judeu, eu sou melhor, eu me diferencio dos demais povos. Eles tinham algumas crenças relacionais, por exemplo, judeu não podia conversar com mulheres, né? E por isso havia toda uma segregação a essa relação. Eles tinham umas crenças quanto à questão da impureza, do toque, que tem a ver também com saúde, tem a ver com higiene. Por exemplo, eles não tocavam em pessoas doentes. Um leproso era colocado à margem, ele tinha que ficar à margem, porque você não podia ter contato com um leproso, senão você ficava impuro, né? Podia ter alguma relação com a questão da saúde, de cuidado, com certeza, mas era uma crença que gerava comportamentos em relação às outras pessoas, né? E os discípulos faziam parte dessa cultura, dessa forma de pensar. E eu fico imaginando, Rafael, quando eles se depararam, Jesus, por exemplo, conversando com uma mulher, como o caso da mulher samaritana. Verdade. Quebrou uma crença. Sim. Foi uma ruptura. Total. Quando Jesus diz que o bom samaritano, né, o samaritano que não é judeu puro, ele fez um ato de bondade. Sim. Ajudou aquele que estava na rua lá, caído. E Jesus chama o bom samaritano, aquele que fez a coisa certa. Imagina, quebrou uma crença. Sim. A própria ressurreição de Jesus, ele aparece primeiro para as mulheres. Exatamente. E a palavra das mulheres não tinha credibilidade. Exatamente. Então já quebra uma crença de que, por exemplo, mulheres, né, na época não deveriam ser ouvidas porque não eram confiáveis, não né? tinham credibilidade. O testemunho delas não eram tão
tão aceitos, né? Exato. E aí, se você vai lá para o Natal, para a origem onde está o relato do nascimento de Jesus, a quem os anjos anunciam o nascimento? Aos pastores, que também existia uma crença de que os pastores não eram confiáveis e por isso eles não deveriam ser ouvidos. E de repente eles são anunciadores do nascimento de Jesus. Ou seja, Jesus quebra, Rafael, algumas crenças. E os discípulos enxergam, percebem, os discípulos são desafiados a repensar os seus comportamentos culturais, né? Para agora a novidade do Evangelho, para uma nova vida. Agora existe um novo jeito de ver a vida e pautado no Evangelho. Essa questão cultural, eu me lembrei de uma situação, eu não sei se eu já comentei aqui no programa ou no culto. Talvez, né? A minha primeira paróquia foi em Pelotas. Eu fui pastor lá em Pelotas. Aliás, quem está assistindo de Pelotas, eu quero desejar um grande abraço, porque é um pessoal muito querido e a igreja lá, a comunidade de São João de Pelotas, foi a minha primeira igreja. 8 anos trabalhei lá e foi muito especial. E a igreja, Rafael, ela tinha um muro, ela era cercada por um muro. Assim como tem aqui na Apóstolos, tem um muro. E um certo dia, a gente conversando no presbitério, e eu levei a ideia, vamos derrubar o muro? Até para ser uma linguagem de que a gente quer romper o que nos separa da cidade, porque a igreja estava aqui, aí tinha uma calçada, tinha um muro, e logo já era a calçada da rua. E se a gente destruísse aquele muro, a relação de quem passasse na calçada ia ser direta com a igreja. Aliás, depois, sem o muro, as pessoas que passavam na frente, elas enxergavam o altar, elas enxergavam o culto, assim, muito próximo. E aí, conversa vai, conversa vem, né, no presbitério, decidiram, ok, vamos derrubar o muro. Mas alguém lá no presbitério, sempre preocupado com a questão, assim, o que a comunidade vai falar, o que a comunidade vai dizer, disse o seguinte, então tá, nós vamos derrubar o muro, mas nós vamos deixar algo preparado, assim, que se tiver que levantar, colocar gradil, a gente levanta. Eu disse, tá bom, se essa é a condição para derrubar o muro, vamos fazer isso. E um certo dia, eles estavam derrubando o muro, aí passou um senhor na frente da igreja, na calçada, parou, eu estava lá na frente, e ele disse o seguinte, que legal que vocês estão derrubando o muro, agora eu estou enxergando um pouco melhor a comunidade, eu posso entrar nessa igreja? Eu falei, claro que pode entrar. Daí ele disse assim, puxa, eu achei que eu nunca poderia entrar. Eu falei, por quê? Porque eu não sou alemão. Olha aí. Qual era a crença que essa pessoa tinha? De que aquela igreja, São João, não era permitida a entrada de pessoas que não fossem da cultura alemã. Era uma crença cultural. E por que essa pessoa tinha isso? Talvez por informações equivocadas, ou talvez essa era a crença ensinada pela própria comunidade, pelo seu perfil, pelo seu estilo, né? Que lá só determinadas pessoas podiam participar. Assim como os judeus achavam que só eles poderiam participar, né? Do templo e tal. Então essa experiência sempre me remete a essa ideia de que realmente precisamos quebrar muros, né? Não só literais, mas muros que nos separam, e às vezes há muros da cultura, há muros sociais, há muros de gênero, há tantos muros que nos separam, e a gente precisa ver que o Evangelho, isso nós vamos ver, o Evangelho nos coloca que em Cristo todos somos um. Voltando lá para Jesus então vai ensinando os discípulos a olhar para uma outra dimensão. E um desses discípulos é Pedro, né? É o cara que está sempre tomando a frente, sempre fazendo as suas pedradas. É verdade. Mas ele era um cara assim, muito especial. E tem uma experiência que o apóstolo Pedro passa lá em Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 10, que eu quero ler para vocês. É uma experiência onde Pedro se encontra com Cornélio. Quem é Cornélio? Cornélio era um centurião, um líder de um centurião, ou seja, ele liderava 100 homens do exército romano,
Portanto, ele não era judeu, era um gentil, e um anjo aparece a Cornélio para que Cornélio recebesse e tivesse contato com Pedro, Olha só. né? Só que Pedro, mesmo ele ter ouvido de Jesus, olha, vão para o mundo, pregue o evangelho a todas as nações, Pedro estava preso à sua cultura, ele estava preso ao seu jeito judeu, às suas crenças. Sim. Ele ainda não tinha se libertado das suas crenças que dizia, olha, isso pode, isso não pode, até aqui você vai, até aqui você não vai, porque isso delimitava, as crenças nesse sentido delimitam. E por isso muitas pessoas têm dificuldade de mudar as suas crenças, porque elas ficam inseguras o que elas vão fazer, né, se mudar algumas crenças. Afinal de contas, fizeram tanto tempo assim, sempre fizeram do mesmo jeito. Então, mudar significa sair dessa zona de conforto. E as nossas crenças muitas vezes geram essas zonas de conforto. Sim. E aí vem um anjo, uma visão para Pedro. Está lá em Atos 10, 9, que diz o seguinte: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Os judeus tinham uma crença que certos alimentos poderiam ser comidos, outros não podiam ser comidos. Havia toda uma restrição, uma orientação, né, do que podia ou não podia comer. E de repente, nessa visão, vem um lençol com todos os tipos de animais, né, daqueles que ele podia e não podia comer. Inclusive estava o porco lá, que A carne suína não podia. a carne suína, né, ele não podia comer, estava lá dentro da visão. E Deus mostrando para Pedro essa realidade. E é interessante a resposta de Pedro. Ele disse: jamais, jamais comerei isso. Ou seja, ele tem uma visão, Deus mostra para ele romper com a sua crença, mas ele resiste. Ele resiste, ele diz jamais. Às vezes, Rafael, a gente está tão preso às nossas crenças, e elas que são crenças culturais, são crenças que a gente aprendeu, enraizou, que até mesmo diante da palavra de Deus nós resistimos. A palavra nos diz algo e a gente resiste, e às vezes resiste até em nome de Deus, como ele resistiu isso aqui, porque ele estava se baseando agora na questão das leis que eram dadas nos cultos, no templo, nas leis que era para todo bom judeu cumprir. Então, até mesmo algumas crenças que a gente considera religiosas, elas precisam ser superadas. Porque se essas crenças, elas não nos tornam parecidos com Jesus e não nos possibilita viver o Evangelho, é como essa experiência que Deus dizendo, olha, eu estou dando para você algo muito maior e você está preso ainda a certos comportamentos, certas religiosidades que você precisa superar. E é interessante essa experiência, né? Porque Pedro, ele responde a partir da sua religiosidade a Deus. E isso me mexe comigo, porque eu fico pensando até que ponto nós, religiosos, estamos abertos ao agir de Deus, ou se nós não limitamos o próprio agir de Deus dentro da nossa maneira de acreditar religiosa. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro das nossas caixas,
dentro dos nossos limites. A gente não se permite ser questionado nem por Deus, nem por Jesus. E aí é muito fácil a gente colocar aqui a nossa cultura, a nossa posição social, nossa posição ideológica, né, os nossos gostos e usar isso dentro de um formato religioso e a gente não se deixar mais ser questionado, nem pelo próprio Deus. Sim. Por isso a leitura do Evangelho, ela é uma leitura que cada vez mais me fascina, Rafael, no sentido de que eu preciso encontrar um evangelho que não está preso às minhas crenças, mas o evangelho como ele é. Ao Jesus que eu preciso aprender, às vezes eu preciso aprender mais sobre Jesus e olhá-lo e aprender dele não a partir dessas crenças limitantes. Sim. Às vezes eu torno Jesus muito pequeno, eu torno Jesus muito dentro da minha cultura, eu torno Jesus dentro da minha ideologia, eu torno Jesus dentro daquilo que eu tenho capacidade de lidar, mas eu não percebo um Jesus maior. Porque eu não quero questionar, porque eu não quero me questionar, não quero olhar e perceber, será que as minhas crenças, elas ampliam a minha visão de Deus ou elas me limitam? E nesse sentido, no nosso contexto hoje social, olhando que há tantas pessoas se tornando cristãs e a igreja está em evidência, eu fico me questionando que tipo de evangelho, que tipo de Jesus nós estamos transmitindo e testemunhando. Será que ele não está muito dentro das nossas crenças ou é o Jesus do evangelho? Então, é um questionamento que eu me faço constantemente. E é interessante que essa experiência de Pedro, depois ele vai para a casa do Cornélio, ele tem todo um diálogo, e aí Pedro fala o seguinte, Rafael, ele diz lá no verso 34, então Pedro começou a falar, agora, olha só, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em uma outra versão diz, agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. O Pedro, do primeiro versículo do capítulo 10, é o que faz acepção. É o que diz, esses são aceitos, esses não são aceitos, esses são mais justos, esses não são justos, esses são puros, esses não são impuros. Ele coloca em categoria a partir das crenças que ele aprendeu desde a infância. Agora, pela experiência que ele teve, né, nessa visão com Deus, ele aprendeu, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Nós categorizamos as pessoas pelas nossas crenças. Nós dizemos, brancos são assim, negros são assados. Nós categorizamos que pobres são assim, ricos são assados. Nós categorizamos as pessoas pelos rótulos, nós categorizamos pelas pessoas pelo aquilo que nós carimbamos. Mas Deus, quando Pedro enxerga isso, Deus não enxerga as pessoas pelas suas categorias, sejam elas raciais, sociais ou qualquer outra. Sim. Deus enxerga um ser humano, uma pessoa. E aí o desafio para nós, e eu vou concluindo, é o quanto eu enxergo o outro como um ser humano. Eu não enxergo o outro dentro das minhas categorias de crenças, dizendo que essa pessoa é assim pelas crenças que eu tenho em relação a elas, mas eu consigo enxergar uma pessoa, enxergar um ser humano como Deus enxerga. E esse é o desafio para nós. Nos nossos dias é fundamental isso. Nos nossos dias, poder tirar cada vez mais essas cascas, essas escamas que nós vamos categorizando as pessoas e colocando sobre elas tantos rótulos. E às vezes está lá um ser humano que precisa apenas ser olhado, enxergado. Verdade. Assim como Deus enxerga nós, como Deus olha para nós. E esse é o desafio, meus queridos. É o desafio para nós também enquanto igreja. É o desafio para mim enquanto cristão, para nós enquanto cristãos.
Primeiro, olhar esse Deus que se revela muito maior, que está além das minhas crenças, que eu não posso limitá-lo. Aprender cada vez mais a partir de Jesus quem Ele é, né, e tentar tirar esses óculos que definem Jesus e descobrir Ele na sua essência, na sua plenitude, e enxergar o outro como Deus enxerga, como pessoa, como um ser humano, que tem as mesmas necessidades, que sofre, que chora, que se alegra, que sente dor, que vive momentos, e poder olhar para as pessoas nessa perspectiva. Esse é o desafio para nós, cada vez mais, e o Evangelho me convida a isso, o Evangelho nos convida a isso, e ele nos convida a ser parecidos com Jesus, a quebrar algumas crenças e ir ao encontro das pessoas. Não deixe com que os rótulos separem você das pessoas. Não deixe que, porque ela pensa desse ou daquele jeito, vive desse ou daquele jeito, você se distancie. Vamos chegar mais juntos. Vamos nos ver como pessoas, como seres humanos. Afinal, como diz, Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos dê essa capacidade de chegar além das nossas crenças, dos nossos rótulos. Amém? Amém. Amém. Fonte eterna de amor, que transformas em bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guardar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Fonte do cuidado, amor. Esse hino nos lembra desse cuidado, de que Deus tem um cuidado para conosco. Ele tem um cuidado para cada um, cada pessoa. É verdade. Né? Como foi dito na palavra, Deus não faz acepção de pessoas e o cuidado dele é dado. Essa generosidade de Deus, né? Ele faz o sol brilhar para todos. Ele faz chover para todos. E essa é uma coisa muito graciosa de Deus. Por isso a fé tem essa dimensão de crer num Deus muito maior do que as nossas crenças, né? Que as nossas limitações. Que as nossas limitações, exatamente. E nesse sentido a gente também ora, sempre intercede a Deus por pessoas, por situações, porque a gente crê nesse cuidado de Deus. A gente crê que Ele pode nos surpreender, que Ele pode fazer coisas que às vezes aos nossos olhos nos parecem impossíveis, mas para Ele é possível. Por isso eu quero convidar você a orar. Vamos orar juntos. Mas antes de eu orar, nesse tempo de silêncio, quero motivá-la a orar, interceder. Interceda por pessoas, interceda por aquelas pessoas que vierem ao seu coração, interceda por uma situação, interceda pela nossa comunidade, pela nossa igreja, pelo nosso país, pela nossa cidade. Vamos interceder, porque a intercessão, ela nos faz olhar para além de nós mesmos. E nessa hora o que mais a gente precisa
é olhar para além de nós. Então vamos ficar um tempo em silêncio, faça a sua oração. Eu vou estar aqui junto com o Rafael orando e finalizo uma palavra de oração. Senhor, eu quero neste momento me unir às orações que estão sendo elevadas a Ti, na certeza de que Tu és um Deus que escutas e que inclinas os Teus ouvidos, porque Tu és a fonte de todo o cuidado, de todo o amor, de toda a expressão de graça, de generosidade, que alcança todos, sem distinção, sem preferências de rótulos, de categorias, porque cada pessoa é amada por Ti. Que essa convicção, Senhor, também nos leve a olhar para o nosso próximo, para as pessoas que convivem conosco no dia a dia, essa capacidade de olhar como ser humano, olhar gente, pessoas, que muito mais do que a sua posição social, do que a sua cor de pele, do seu gênero, da sua condição ideológica, da sua condição de escolaridade, que a gente olhe como uma pessoa, um ser humano. E por isso nós intercedemos, Senhor, por elas, independente, em especial daqueles que precisam, Senhor, do Teu cuidado, precisam de cura, de restauração, nos nossos lares, nossas famílias, nos relacionamentos conjugais, familiares. Abençoe nossos colegas de trabalho, aqueles que estão em posição de comando, de liderança. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas mais frágeis, por aqueles que precisam, Senhor, de apoio, de ação, seja espiritual, seja material. Intercedemos pela nossa nação, pelo nosso país. Que esse momento que vivemos não nos separe, mesmo com nossas diferenças, nós possamos permanecer juntos como famílias, como amigos, como irmãos. Por isso intercedemos, Senhor, por esse momento. Intercedemos por aqueles que governam e por aqueles que vão governar. Intercedemos, Senhor, para que haja justiça e misericórdia em nosso país. Clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, clamamos pelo Teu amor, clamamos, Senhor, pela Tua ação, pelo Teu Espírito, para que nos abra o entendimento. E tudo mais nós entregamos naquela oração, Senhor, naquela oração que Tu nos ensinaste, a dizer Pai Nosso, que Tu nos ensinaste a dizer que o pão é nosso, que o Pai não é meu, nem o pão é meu, mas é nosso. Que essas palavras de Jesus continuem ecoando em nosso coração e nos transformando no dia a dia, quando dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe muito, meu querido. Que Deus lhe conceda muita graça, minha querida. Que você tenha um domingo e uma semana muito especial, com muito cuidado, com muito amor de Deus, e que esse amor de Deus transborde o teu coração para alcançar as pessoas sem distinção, sem fazer acepção. Que as pessoas sejam abençoadas através da sua vida, através da bênção que Deus derrama sobre você, sobre sua família, sobre seu lar. Através de nossas vidas, pessoas sejam abençoadas.
E hoje à noite, né, Rafael, nós Sim. temos um encontro muito especial. Exatamente. Faça o convite, Rafael, do nosso encontro. Então, né, hoje à noite, às 19 horas, vamos ter o Espiritualidade e Música, será comigo e também com a Carla, que é cantora lírica, minha esposa, muitos já conhecem, e estaremos com vocês hoje à noite também compartilhando desse momento tão especial aqui na comunidade. Então, é imperdível. Vamos ter um tempo de oração, vamos ter um tempo de louvor, vamos ter um tempo para ouvir, um tempo para ser ministrado pelo Rafael e pela Carla, que com certeza serão instrumentos de Deus para nossas vidas. Encontro com você hoje à noite, às 19 horas. E um grande abraço, que Deus abençoe. E no próximo domingo teremos culto às 10 horas presencialmente e no sábado também às 19 horas na comunidade Apóstolo Pedro. E no dia 31, dia da Reforma Protestante, vamos ter o culto às 19 horas da SEG na paróquia Cristo Bom Pastor. Todos estão convidados. Até lá e Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. E vamos ouvir o último hino. Seja